Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da plataforma Moretti. Eu me chamo Bruno Araújo, sou estudante de agronomia da UFPR na disciplina de Energia na Agricultura, ministrada pelo professor Jorge Luiz Moretti. Hoje vamos tratar de um tema referente à unidade 5, que é o balanço de energia, mais especificamente sobre o saldo de radiação ou radiação líquida. Bom, então para começar, o que seria esse saldo de radiação? É basicamente a quantidade de energia disponível para os processos de evapotranspiração, fotossíntese e de aquecimento do solo e do ar. Esse saldo de radiação constitui principalmente pelas radiações de ondas curtas, que aqui temos o RA, que é a radiação que chega no topo da atmosfera, o RS, que é a radiação que ultrapassa o topo da atmosfera e chega à superfície, e o RR, que é a radiação de onda curta, que após chegar na superfície reflete para a atmosfera novamente. Além disso, nós temos as radiações de ondas longas, que aqui está representado pelo REA, que é a radiação emitida pela atmosfera, e o RES, que é a radiação que sai da superfície e retorna para o topo da atmosfera. O saldo de radiação ele pode ser positivo ou negativo. Geralmente, quando durante o dia ele é positivo, representando uma maior entrada de energia no sistema solo-planta-atmosfera. E muitas vezes durante a noite o saldo é negativo pela menor quantidade de energia que chega nesse sistema. Para calcular o saldo de radiação, nós temos um equipamento chamado saldo radiômetro, que é constituído por duas placas, sensores termoelétricas, uma voltada para cima. A placa voltada para cima captura radiações de onda curta e longa, que chegam da atmosfera para a superfície, e a placa voltada para baixo, que captura as radiações de ondas curtas e longas, que saem da superfície em direção à atmosfera. A captura dessas radiações faz um aquecimento diferencial, gerando uma força eletromotriz, que por meio de um coeficiente de calibração proporciona o cálculo do RN. Um dos principais problemas com esse equipamento é a sujeira nas lentes. Muitas vezes essas lentes estão sujas e impedem uma boa captação das radiações, fazendo com que o cálculo do RN seja menos preciso. Aqui nós temos exemplos com medidas realizadas usando um saldo radiômetro, um sensor CNR1. Aqui, para um dia de céu limpo, nós podemos observar que, pelo horário de meio-dia, o saldo de radiação chegou a quase 600 watts por metro quadrado. E no mesmo local, no mesmo horário, porém em dia de céu nublado, o saldo de radiação não ultrapassou 200 watts por metro quadrado. Então a gente já pode observar que essa nebulosidade faz com que chegue menos energia na superfície. Existem algumas variáveis para o cálculo do saldo de radiação. Aqui nós vamos usar uma equação empírica, a equação de Brunt, com correções para condições de umidade e nebulosidade, até porque essa nebulosidade afeta na quantidade de energia, seguindo a lei de Stefan-Boltzmann. Primeiramente, a gente precisa calcular o balanço de onda longa, que é o BOL. Aqui, Brunt nos dá duas equações, uma para clima úmido e outra para seco, onde as variáveis são as temperaturas, as pressões de vapor, o Nzinho representa a insolação diária e o Nzão representa o fotoperíodo. Esse fotoperíodo varia com a época do ano e o local. Aqui a diferença entre as duas equações são duas variáveis que estão aqui no meio da equação. Após isso, a gente precisa encontrar o balanço de ondas curtas, o BOC, que é dado pela radiação do topo da atmosfera, multiplicado por 1, subtraído do albedo. O albedo é o coeficiente de refletância que uma superfície tem em relação à radiação.
E por fim, a gente tem que a soma do BOC e do BOL nos dá o saldo de radiação na área. Então vamos partir para o exemplo prático aqui. Aqui nós temos o gabarito já, a gente vai comparar o gabarito com os calculados, que são dados do mesmo local, Ribeirão Preto, em São Paulo. A diferença entre eles é que um é em clima úmido e outro é em clima seco. Aqui então a gente vê que a temperatura ela varia, a umidade relativa também e a insolação diária também. Aqui nós temos 9,3 e em dia úmido 5,4, ou seja, menos luz durante o dia. Primeira etapa, a gente precisa definir a radiação solar incidente, que é dado pela radiação no topo da atmosfera, multiplicado pelo coeficiente A mais coeficiente B, que é padrão, multiplicado pela insolação diária dividido pela fotoperíodo. Nós temos que é igual a 13,09. Após isso, a gente precisa definir o balanço de ondas curtas, que é dado pelo RS multiplicado por 1 menos o albedo, que o albedo nesse caso é de um gramado, que é 0,23. Então nós temos que é igual a 10,08. Após isso, a gente precisa calcular o BOL, o balanço de ondas longas. Primeiramente, a gente precisa fazer o cálculo da pressão de vapor naquele local, que é o EA. Então nós temos que o EA é igual a 0,11 multiplicado por 10 multiplicado por 7,5 vezes a temperatura média dividido por 237,3, que vai transformar a temperatura de graus Celsius para kelvins. Aqui. E nós utilizamos aqui também a umidade relativa de 90 dividido por 100, que vai dar 2,99. Após isso, nós podemos já realizar o cálculo dos balanços de ondas longas, que é dado por essa expressão, 4,903 multiplicado por 10 elevado a menos 9, multiplicado pela temperatura, somado a 237,3 para transformar para Kelvin, elevado à quarta potência, multiplicado por 0,56, que são as variáveis que diferenciam as duas equações de ondas longas, para dias secos e dias úmidos, vezes a raiz de EA multiplicado por 0,1 mais 0,9 vezes a quantidade de horas no dia dividido pelo fotoperíodo. Então vamos ver quanto vai dar? Menos 1,25. Então a soma do BOC e do BOL, somando os dois, nós teremos mais esse, que o saldo de radiação é de 8,82 para climas úmidos. Agora, para climas secos, a gente já tem aqui só substituir as variáveis que mudam de uma para outra, que é o Nzinho. O Nzinho. E a radiação no topo da atmosfera. Aqui já vai nos usar o BOC, que é de 20,45. A pressão de vapor também é só alterar as variáveis que mudam de climas úmidos para clima seco. Que vai nos usar o BOL.
Aqui a gente já pode perceber uma diferença no BOC e no VOL. Aqui principalmente no BOC, que está dobrando o valor. E a soma dos dois nos dará a radiação, saldo de radiação daquele local para dias secos. Então aqui nós temos o calculado com gabarito, onde tem algumas diferenças de arredondamento apenas, que o RN em climas úmidos foi de 8,82 megajoules por metro quadrado dia, e em dias secos foi de 17,63 megajoules por metro quadrado dia. A diferença dos dois, vamos ver, vai dar 8,81 megajoules por metro quadrado dia. Então a gente pode ver como a nebulosidade foi praticamente fundamental para em dia seco, para em dias úmidos, a gente perder 8,81 megajoules de energia que poderia estar chegando na superfície. Então, o que eu queria mostrar para vocês por hoje é isso. Muito obrigado, se inscrevam no canal e curtam o vídeo.